Olá pessoal, continuando na senda dos objetivos, dos planos e das metas, eu tenho visto muitos cristãos, o que é bom, traçarem, delinearem os seus planos de leitura bíblica anual. Eu, de forma nenhuma, sou contrário a esse tipo de planos, porque acredito ser um estímulo válido para o nosso crescimento espiritual, nossa maturidade com relação ao conhecimento de Deus. Essa vontade e esse desejo deve nortear todas as nossas decisões. É prioritário o nosso crescimento espiritual, que acaba influenciando o nosso crescimento em todas as outras áreas da nossa vida. Mas talvez eu gostava de olhar e sugerir uma outra perspectiva, porque embora esses planos sejam bons, eu acredito que muitas das vezes eles não traduzem aquilo que é a realidade de muitos cristãos. Quando nós lemos alguns estudos sobre a média em que a maioria dos cristãos normalmente lê a sua Bíblia, infelizmente os dados são desastrosos. Mas colocando esses números de lado, a sugestão que eu gostava de dar para os meus irmãos cristãos seria que antes desses planos, né, que obedecem uma certa cronologia com relação a livros, capítulos, versículos, a minha sugestão primária seria que nós pudéssemos, neste ano de 2026, ter um compromisso diário de leitura da Palavra de Deus, ou seja, que o nosso compromisso primário fosse de que nós precisamos de ler a palavra diariamente, regularmente. Eu penso que a partir desse objetivo, que pode ser alcançado independentemente de quantos capítulos ou de quantos versículos nós podemos ler, mas de diariamente procurarmos pela palavra de Deus em um estado de necessidade. Mais do que metas que nós precisamos alcançar para dizer, olha, consegui ler a minha Bíblia toda, mais do que isso seria a percepção de que nós precisamos de nos alimentar dela diariamente, de que a nossa vida depende desta comunhão regular, diária com Deus. Então, esse ponto poderia nos ajudar e acabaria sendo muito mais real e alcançável do ponto de vista daquilo que são as nossas correrias, os nossos afazeres, e depois de nós estarmos calejados, como se diz, nesta leitura diária, regular, constante da palavra de Deus, aí sim eu sugiro que o irmão ou a irmã pule para o outro nível, né? Que seria essa leitura muito mais sistemática da palavra de Deus. Muito obrigado. Estamos juntos.